Bom dia, graça e paz a todos. Quero que todos fiquem à vontade, né? Nós vamos começar a nossa aula e vamos estar orando. Também o pessoal que está em casa, nos vendo pelo YouTube, redes sociais, né? Que possa participar, que Deus possa estar abençoando a vida de cada um, olhando essa aula. Que Deus possa nos abençoar aqui também. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem cuidado da vida de cada um que está aqui presente e daqueles também, ó Deus, que não estão aqui. Te peço, Senhor Deus, que o Senhor abençoe a vida de todos, ó Pai. Aqueles que estiverem vendo essa aula, Senhor, que o Senhor esteja tocando no coração. Abençoe nós aqui, ó Pai, que nós possamos aprender um pouco mais da Tua palavra juntos, Senhor. Te agradeço por tudo, em nome de Cristo Jesus, amém. Eu tenho falado que a minha aula, todos participam, né? E eu só sou um instrumento só aqui na frente, né? E nós vamos estar aprendendo junto. Nós vamos estar aprendendo junto. E eu falo que o que nós estamos fazendo, discípulo, é um projeto de vida. E eu disse na outra aula que eu vejo as aulas que vêm vindo, são 16 aulas, ela está sendo construída para o discípulo de Jesus Cristo. E eu falei que era uma coxa de retalho. Cada estudo ele vai se encaixando e nós vamos vendo o que Deus quer para a nossa vida como discípulo. Tá? E hoje, a aula de hoje é discípulo mordomo. É o que nós vamos tratar hoje. Discípulo como mordomo. E eu gostaria que os irmãos abrissem Mateus 25, de 14 a 30. E eu gostaria, antes disso, chamar a irmã aqui na frente. A Raquel. E vou dar para ela 5 moedas. Pode sentar lá, meu. Depois a irmã volta, depois que a gente lê o texto. Catarina. Eu vou dar para a irmã Catarina 2 moedas. De nada. Estavam falando que eu não dou moeda para ninguém aqui. Minha irmã. Não. Olga, irmã Olga, vem cá, irmã Olga. Eu vou dar para a irmã Olga 1 moeda. Tudo isso aqui é uma ilustração. E nós vamos ler o texto de Mateus 25, de 14 a 30. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2 granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi, e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos, e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos, e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor:
Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas, chegando também o que receberá um talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor, disse-lhe: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém. A irmã que eu dei 5, aqui ó, 5 talentos. Eu estou ilustrando, tá? Foi assim que Jesus estava ilustrando. Então Jesus deu 5 talentos para um. Aí voltou, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse servo entendeu. De 5, fez mais 5 com o talento que Deus deu. Minha irmã, eu dei 2 talentos. Jesus deu 2 talentos. 1, 2. O servo veio com mais 2. Minha irmã, eu dei 1 talento. Não. É só ilustração. O servo inútil trouxe um só. Aí, peraí, deixa eu ilustrar. Por que eu dei para a irmã 1 talento? Deixa eu explicar aqui. Não. Para a irmã eu poderia dar, que ela entende. Ok, meu irmão? Então nós estamos ilustrando só. Para a irmã eu posso dar. Ela tem muito mais do que isso. Tá? Então eu estava ilustrando hoje assim. 1, 5, 1, 2 e 1. E nós vamos decorrer nisso daí. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. Assim é o reino. E é interessante que antes da gente entrar no capítulo 25, se você for na sua Bíblia aí no capítulo 24, volta aí na sua Bíblia um pouquinho só no 24, para a gente entender esse ensino de Jesus. É um sermão profético, tá? Então Jesus, ele está no templo, ele chama os discípulos, e aqui não é os 12 discípulos, tinha muito mais discípulos, e eles vão para o monte, e Jesus começa a ensinar como que vai ser o reino, como vai ser a volta dele, e como que ele vai encontrar alguns, tá? Então ele começa a ilustrar, ele começa a falar, depois ele entra ali nas 10 virgens, aonde 5 prudentes, 5 nécias, né? E ele vai mostrando, e esse é um sermão profético. Porque se eu não começar no 24 entendendo que é um sermão profético e da vinda de Jesus, o que vai acontecer, era isso que ele estava explicando ali para os discípulos dele. Olha, o meu reino é assim, eu vou vir de novo. Estejam atentos, porque vai acontecer isso, isso e isso. Eu vou dar um talento para um, vou dar 2 para o outro, 5 para o outro, e o que vocês vão estar fazendo com isso? Então, como aqui a aula é sobre discípulo, e todos aqui são discípulos, então a gente começa a ver algumas coisas que a gente não pode esquecer no reino de Deus. O alvo da lição. Precisamos saber, reconhecer que todos os cristãos são mordomos do Pai e que têm a responsabilidade de cuidar do mundo e da própria vida. Nós, como discípulos,
precisamos ter essa consciência, tanto de cuidar do mundo como da nossa própria vida. Sentir, avaliar a frase, no reino de Deus, quem serve é maior do que aquele que está à mesa. Muitas das vezes a gente precisa entender isso. Avaliar essa frase. O reino de Deus, quem serve é maior do que aquele que está sobre a mesa. Tá? Agir. Viver e testemunhar como aquele que foi chamado para ser um discípulo mordomo. Você é um discípulo mordomo? Eu sou um discípulo mordomo? Eu tenho que fazer essa avaliação. Em 40 parábolas que Jesus contou, 17 ela vai trabalhar sobre o mordomo. O princípio da mordomia é ensinado pelo Senhor Jesus. Isso significa que tempo, energia, inteligência, oportunidades, relacionamentos e recursos são dádivas de Deus. Olha só, muitas das vezes a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, somos discípulos de Jesus, e muitas das vezes a gente acaba esquecendo que o tempo, a energia, a inteligência, a oportunidade, relacionamento, recursos que Deus nos coloca, a gente não faz como se fosse um mordomo. A gente acaba esquecendo disso. Cabe a nós cuidar e administrar, fazendo tudo para a sua glória de Deus. Como seus discípulos, Deus usa a vida de cada um de nós para realizar coisas significativas para o seu reino. Deus usa cada um dos discípulos dele. Deus usa de várias maneiras. Deus usa de vários jeitos. O problema não está em Deus usar. O problema está como que a gente usa o tempo. Como que a gente usa os recursos para que Deus está usando a nossa vida. Como eu como discípulo, o que eu tenho feito? Porque eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Como que eu tenho administrado o meu tempo? Como que eu tenho relacionamento com outras pessoas? E os recursos que chegam na minha mão? Eu tenho feito como mordomo, sabendo que tudo aquilo vem de Deus? Como que eu tenho trabalhado essa questão na minha vida? Eu aceitei Jesus, eu tenho Jesus como Senhor e Salvador. Isso a gente sabe. Agora o problema é ser discípulo, ser mordomo, entendendo algumas coisas. E a lição vai nos levar a isso. 40 das parábolas que Jesus contou, 17 ele vai tratar a respeito disso, das coisas que ele nos dá e da maneira como devemos cuidar disso. E muitas das vezes, eu creio que todas as vezes a gente esquece disso. A gente acha que as coisas que vêm na nossa mão, ela vem por acaso, ou ela vem pelos nossos esforços. Eu não creio desse jeito. Eu creio que Deus vai trabalhando isso daí. E nós vamos ver nessa lição de hoje. Deus é o dono de tudo. Salmo 24:1. Quem pode ler para mim? Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Tudo que vemos e tocamos pertence a Deus. Tudo. Nada é nosso. Nada é nosso. Se eu for falar para alguém aí fora a respeito disso, ele não vai entender. Mas nós que somos discípulos, temos que entender isso. Nada. Tudo que você tem, o seu carro, sua casa, o seu filho, tudo. Tudo é tudo. Não, mas isso aqui é... Não, tudo é tudo. Não tem outro... Nós nunca realmente possuímos qualquer coisa durante a vida. Já parou para pensar isso? Nada. Deus nos empresta. Ele está emprestando. O tempo que nós vivemos aqui, Ele só está emprestando as coisas. E tudo aquilo que você consegue é porque Deus está emprestando para você. Tudo que é dele, tudo é dele.
enquanto estamos aqui, tudo é dele. Tudo que existe já era propriedade de Deus antes que você nascesse, e Deus o emprestará a outra pessoa depois que você morrer. Você já parou para pensar nisso? Eu estava fazendo essa lição, estava pensando no meu pai. Quando ele conseguiu a casa ali com a minha mãe, tudinho, depois ele faleceu e emprestou para os filhos, né? É interessante isso, né? Fica para os filhos. E assim vai indo. Você não leva nada. Nada você leva. Eu vou partir. Né? Posso daqui de 1 minuto aí já recebe a notícia. Deus é que sabe. Mas vai ficar para alguém. Não vai ficar para mim. E o discípulo ele tem que entender isso. 1 Crônicas 29, de 11 a 14. Vamos pegar textos bíblicos aí para a gente... Discípulo, você é discípulo de Jesus mesmo? É isso que você é? É isso que eu sou? A gente tem que desapegar. Eu vejo assim, coisas materiais, elas são feitas para a gente só usar. Eu tenho um sobrinho meu, que é 1 Crônicas 29, de 11 a 14. Eu tenho um sobrinho meu que Deus, ele é convertido e Deus usa ele. Aí ele tem algumas coisas, e um dia ele me chamou, a minha família, a gente foi num lugar lá junto com outras pessoas. E depois que a gente saiu de lá, uns 4 dias que a gente ficou lá, eu virei para ele e falei para ele assim, eu não vou te agradecer não. Porque eu sempre tive isso na cabeça. Eu não vou te agradecer não, que o pai é seu, o seu pai é meu pai, e ele deu para você, eu vou desfrutar do que ele deu, depois você desfruta também, é a mesma coisa, eu não tenho que te agradecer. E ele deu risada, e eu tenho isso na minha cabeça. Eu tenho isso na minha cabeça. Sempre tive isso. Que nada que Deus faz passar por mim é meu. O meu emprego, estou sendo bem sucedido. Tudo bem. Mas você tem essa noção que é para abençoar outros, ou para ajudar outro, ou para fazer isso, aquilo? 1 Crônica 29, de 11 a 14. Quem vai ler para mim? Tua é, Senhor, a magnificência e o poder, a honra e a vitória, e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é o Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. E riquezas e glória vêm diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus, nossas graças te damos e louvamos o nome da tua glória. Porque quem sou eu e quem é o meu povo que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas? Porque tudo vem de ti e da tua mão tu damos. Tudo vem dele. E é interessante quando a gente se reúne como igreja, né? Como corpo de Cristo. Quando o Espírito Santo de Deus move, que glória que eu tenho para isso? Para mim? Nenhuma. Tudo vem dele. Até a ação do Espírito Santo na nossa vida, ou se alguém faz um milagre, ou se alguém cura, ou se alguém... Tudo vem dele. Nada é para mim, nada. É dele. Tudo é dele, nada. E como é bom a gente entender isso. Deus é dono de tudo. Ele é dono de tudo. Você já viu aquelas pessoas que chegam perto de você? Não sei vocês, mas eu... Rapaz... E pai... E fala, que tem isso, tem aquilo, tem não sei o quê, bebi, porque eu vou comprar aquilo, porque eu vou fazer aquilo, porque eu vou... Eu fico olhando assim e falo, meu Deus do céu... Nem sei se amanhã eu estou vivo. Sabe aquele... Que loucura. Como que ele era proprietário, ele é dono daquilo. Ele manda, ele faz, ele desfaz. E é Deus na nossa vida. É Deus. É lógico, né? Aquele que é discípulo vai entender isso, né? O
O homem foi criado para ser um mordomo. Olha, pessoal, se vocês são discípulos, eu vou te dar uma notícia bem legal. Aí, ó. O homem foi criado para ser um mordomo. Você foi criado para ser um mordomo. Gênesis 1, de 27 a 28. E Gênesis 2, 15. Quem vai ler para mim, fazendo um favor? E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a. E dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Sujeitai-vos. Criou o homem. Tudo. Esse texto ele é bem, logo no começo. Tudo vem da mão de Deus. Gênesis 2,15. Tudo vem. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. Aí, ó. Deus criou, plantação, a criação pôs tudo e pegou o homem, ainda fez, colocou lá para guardar. Ser obediente, ser o quê? Mordomo dele. Aí fica bem claro, logo no começo, cuida daquilo que é meu. Quando Deus criou Adão e Eva, confiou a eles os cuidados da sua criação e os nomeou mordomos de sua propriedade. O primeiro serviço que Deus deu ao homem foi cuidar das coisas dele na terra. E dessa função jamais foi exonerado. Assim como alguns animais correm, outros saltam, alguns escavam e outros voam, você foi chamado por Deus para ser um discípulo mordomo. Cada um de um jeito, de uma maneira. Você vê que aqui até os animais, cada um tem um jeito, tem uma maneira de ser, e você vai cuidar, você vai estar cuidando disso. E Deus colocou, Deus te chamou, pôs o homem ali para cuidar daquilo que ele criou. E hoje é diferente? Ah, não, mas só foi lá em Gênesis, hoje não. Essa pergunta tem que ficar. Será que Deus não tem colocado coisas para nós cuidar, para nós tá vendo, cuidando, ou não? Ou o nosso dia a dia está tão corrido que Deus coloca as coisas, eu acho que não é de Deus. Como mordomo, como que eu vejo? Nós estamos sendo mordomo de verdade de Deus? Nós estamos cuidando daquilo que é de Deus? Eu acho fantástico. Tem pessoas que ela tem que cuidar mesmo. Mas não sou o extremo, eu cuido do carro. Eu cuido da casa, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas aqui Deus está pegando no geral, em tudo. Está pegando a criação para você cuidar. Está pegando o planeta Terra para nós cuidarmos. Né? Aí vamos para a praia. Aí chega lá na praia, lá, é salgadinho que é jogado para um lado. Aí você passa o carro, o cara joga latinha. Apesar que eles não são discípulos. Agora eu espero que os discípulos não estejam fazendo isso, né? Aí não está cuidando de nada, daquilo que Deus nos colocou na mão. É um negócio bem sério isso daí. E Deus, ele colocou os animais, eu fico olhando assim, a coisa mais linda que ele criou, colocar na responsabilidade de um ser humano. Já pararam para pensar nisso? Colocou na sua mão, na minha mão, para cuidar. Pode falar. Espera aí, deixa eu chegar ao microfone aí. Pode falar, Ricardo. Não, Maria, pelo que nós temos hoje visto, nós estamos invertendo o papel, né? Jesus é o nosso mordomo e nós somos os servidos, né? Sim. Que aqui vai entrar mais para frente aí, né? Sim. Hoje é tudo, traz o Senhor para mim, me dê, me traga, me faz, me aconteça. Sim. Ele está invertendo a colocação, que nem fala, né? Parece-me que o pessoal lê a Bíblia, eu não sei qual deles estão lendo, porque não é possível. Umas coisas esquisitas acontecendo hoje em dia, não é? Muito.
É justamente isso. Mas aí eu fico tranquilo, sabe por quê? Porque vai dar conta. A gente vai andar mais para frente nisso aqui, sendo no mordomo. Não é fácil ser discípulo de Jesus Cristo. Ser discípulo. Não é fácil, não. A gente vai vendo algumas coisas e algumas coisas nos tocam no coração. Né? O orgulho nosso. Vamos pegar o nosso orgulho. Né? Eu sou mais. Eu estou vendo essas lições aqui, eu não sei vocês. Eu pego essas lições quando eu vejo o Paulo dar uma aula, quando eu vejo o Ricardo dando uma aula. Eu saio daqui quebrado, cara. Eu falo, Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Eu tenho que ser mais discípulo. Eu tenho que entender isso daqui. Me ajuda a ver de outra maneira. Se até hoje aqui eu não entendi, mas que daqui para frente eu seja diferente. Porque o que o senhor está dizendo aqui, tudo é o contrário. Né? Tudo e o senhor vai nos tirando o chão. E aqui é interessante que Deus ele tira o chão, ao mesmo tempo ele fala, cuida daquilo que eu tenho te dado. Cuida com zelo. Porque aquilo que você tem não é seu, é meu. Parece ser seu, mas não é meu. E a gente vai ver mais para frente, eu não quero adiantar, que eu já vi alguma. Você vai ver como é interessante como que Deus trata com cada um, a maneira de cada um. Então, isso aqui tem que ficar bem claro para mim e para você. Até dentro da igreja, nós somos discípulos de Jesus. Nada é seu. O Espírito Santo de Deus age na vida de cada um, é dele, é ele que faz agir. Não é você chegando aqui, fazendo uma oração não sei de que jeito, ou fazendo no seu... Não, é ele. Se ele quiser, faz. Se não quiser, não faz. Então, mas vamos cuidar. Como eu tenho cuidado da vida material, mas a vida espiritual. Como mordomo. Não é isso? Como que eu tenho cuidado dele disso? Como que vai ser ali aquele momento que ele me deu 5 talentos para mim, 2 para 1, 1 para 1, como que vai ser o seu? Paulo. Amaury, uma vez eu ouvi que nem nossos filhos são nossos. Eles também são emprestados por Deus. E isso ficou bem assim firme no meu coração. E que a gente vai prestar contas a Deus de como a gente cria os nossos filhos, de como a gente cuida, né? Porque Ele nos empresta, mas no fim eles são de Deus, né? Deus é que nos deu e nos emprestou para que a gente faça um melhor trabalho possível, né? E eu acho que isso também entra na mordomia, né? A gente criar os nossos filhos de acordo como Deus gostaria que fosse. Ele, lá em Gênesis, ele fala, né? Multiplicar, vai lá e multiplicar, porque eu estou mandando, eu estou querendo que você enche a terra. Mas nada de vocês não, é eu que estou criando. É muito gostoso entender isso. Você fica assim, como que fala? Sossegado quando você entende isso. Eu me lembro do meu filho, o Rafael. Um dia ele chegou, ele estava ia fazer 18 anos. Aí ele falou assim, pai, a tia está me chamando para ir lá pro Paraná. Tudo bem, filho. Porque eu tive sempre isso comigo, que eles não é meu. Vai chegar uma hora que eles, tá bom, eu só vou te fazer uma pergunta para você. Aí eu fico em paz. Aí ele virou e falou assim, tá bom, pai, qual é a pergunta? Eu quero saber se Jesus está nisso tudo. Se você entendeu, tal. Sentei com ele e conversei. Não tá. Estou em paz. E ele ficou lá 10 anos. Agora está de volta. Olha como que Deus faz. Quanto que eu aprendi nisso, minha irmã? Quanto que eu aprendi o seguinte, abrir mão sabendo que Deus está cuidando. Não é meu. Tinha gente que chegava para mim e falava assim, aconteceu alguma coisa? Não. Aí na cabeça das pessoas estava assim, que meu filho deveria ter feito alguma coisa de errado. E foi várias, viu? Não foi... Como assim, cara? Como que você deixa? Como que você vai deixar e tal, isso e aquilo? Eu falei, não é meu.
Você ensina. Eles entregam a vida a Jesus. É seu? Não. Você tem que confiar. Aí entra a mordomia, né? É o que a irmã falou. É justamente, é tudo. Nada é meu. Nem o filho é meu. Nem os filhos é nosso. Mas Deus é tão bom que Ele coloca filha e depois coloca neto. Meu coração tem se derramado com o neto. Aí eu falo, Senhor, como é gostoso viver isso. Na sua dependência, entendendo isso. Aí vai lá e... virei criança. Como que é gostoso. Olha como que Deus faz. É viver isso. O neto é seu? Não. O mordomo é administrador e não dono. 1 Coríntios 4:2. Nós só administra. E temos que saber administrar, porque não somos donos. 1 Coríntios 4:2. Quem lê para mim? Além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel. É isso? Isso, 4:2, né? Olha lá. Deus te dá e que você seja fiel naquilo que Deus te dá. Imagine que um amigo lhe empresta uma casa de veraneio. Imagina aí. Ou a casa da Catarina, sabe, lá em Santos, ela empresta para nós. Opa, Guarujá, desculpa, minha irmã. Então diz, sinta-se à vontade. Sua família e você vão utilizar de todas as dependências, além dos utensílios da casa. Mas ela não pertence a vocês. Por isso, tomaram o maior cuidado com tudo. Vão usufruir o conforto, mas não são propriedades da casa. Então, é a mesma coisa que Deus. Olha lá, Maria Catarina vira e vai para o Guarujá, a Mauri. Aí eu vou para o Guarujá com a minha família. Desfruta de tudo que está aqui. Só que você não é dono. É assim que Deus está tratando comigo e com você. A mesma coisa. Olha, eu vou te dar tudo para você. Tudo. Vou te dar o sustento, vou te dar filho. Tudo que você imaginar, eu vou te dar para você. Até aquilo que você tem no seu coração, o desejo do seu coração, algumas coisas eu vou te dar, outras não. Mas Ele dá, não dá? Mas não é seu. É assim que acontece com a nossa vida. O mordomo recebe a confiança do seu senhor. E o que ele exige dele? Que seja fiel ao seu senhor. O que Deus está exigindo de mim e de você? É que nós seja fiel a Ele. Ele vai te dar de tudo, desfruta de tudo que Ele te der. A única coisa que Ele vai exigir de mim e de você é que sejamos fiel a Ele. Olha lá, está vendo? A casa está lá, você entra, você come, você bebe, você veste, faz o que você quiser. Mas só seja fiel àquilo que eu quero. O mordomo, é interessante que o mordomo recebe a confiança. Trabalhe um pouco aí. Deus confia em você. Deus confia em mim. Por isso que Ele dá as coisas. Por isso que Ele nos empresta. Você já parou para pensar nisso? Deus confiando em mim, em nós todos aqui, ó, Ele nos dá ali, ó. Eu te dou. Só que, cara, não é seu, não fica pensando que é seu, é meu. Eu só quero a tua confiança. Cuida daquilo que eu estou te dando. É interessante. Eu estou lá em casa, lá vendo algumas coisas que eu preciso fazer. É assim, você olha assim, vamos pegar o templo aqui. Aí está precisando pintar ali, né? Você tem que ir lá fazer e pintar mesmo, deixar bonitinho, legal. Mas por que você está fazendo isso? Porque Ele emprestou, você tem que cuidar. A mesma coisa é a nossa casa, a mesma coisa as coisas que nós temos. Só que a gente tem que entender que isso não é meu, não é para se vangloriar.
É porque Deus me emprestou, então deixa eu fazer o melhor. Eu vou pintar uma parede, eu vou arrumar um negócio, eu vou fazer outro, porque Deus me emprestou, e eu vou cuidar disso com amor e carinho, mas não é meu. É que o nosso coração é assim, isso aqui é meu. É meu, não empresto para ninguém, não dou para ninguém, é meu, eu que consegui. Isso que nos estraga, isso nos estraga muito. É eu que consegui, é meu. Eu não empresto para outro, eu não ajudo o outro, porque é meu. Eu estou mais aqui em cima, o outro está lá embaixo, eu sou isso, eu sou aquilo. Gente, não tem nada a ver, meu. No reino de Deus não existe isso. O que existe é o nosso coração, que está enganoso. Se eu estou entendendo o que é ser discípulo, de verdade, o que eu tenho é para desfrutar. Onde foi? Acho que é nos Estados Unidos. Tinha uma família lá, acho que tem até hoje. Eles deixavam a chave. Quando alguém chegava que ia na casa dele lá, ele falava assim, pode passar lá em casa, pode dormir lá em casa, a chave está em tal lugar. O pessoal chegava lá, passava na casa dele, sabia onde que estava a chave, entrava, tomava banho, dormia na casa dele. Ele falou assim que nunca foi roubado. Nunca foi roubado. Não! Então, a irmã virou e falou assim, que lá era Estados Unidos, não era o Brasil. Aí é que está o problema nosso. Deixa eu pegar esse gancho, foi bom, meu irmão. Porque se eu começar a viver esse tipo de coisa, não vai existir isso. Porque não é meu. Quer ver? Eu vou pegar o irmão. O irmão vai lá e fala assim, Mauri, eu quero ir lá, queria ir em tal lugar, assim. Eu falo, não, meu irmão, está aqui a chave de lá de casa, pode ir lá, dorme lá, come, fica à vontade. Não é meu. O irmão vai fazer o que se ele estiver entendendo? Acabou tudo, vai cuidar, vai lavar tudo direitinho, fecha a porta, deixa a chave em tal lugar, vai embora, vai outro. Olha o que o pecado faz no nosso coração, você vê? A gente fecha portão, porta, coisa, põe grade. E nada é nosso. Nada é nosso, nada é nosso. Deus desenvolve o caráter a fim de capacitar para a tarefa. Pega para mim Marcos 3,14. Deus desenvolve o caráter a fim de capacitar para a tarefa. E é interessante da moeda, quando eu dei aqui 5 moedas, 2 moedas e 1 moeda, não é, a lição aqui me leva no sentido do seguinte, quando Deus ele dá essa moeda, ele não dá na intenção de... Ele dá na intenção do seguinte, que nós vamos ver agora aqui. O que você está fazendo, a capacidade sua. Deus é fantástico nisso. Deus nunca vai dar demais para um. Eu peguei 5 moedas e dei para a Raquel. Mas Deus já estava sabendo que a Raquel ia saber fazer com aquela moeda. Então Deus olhou para cada um e foi fazendo. Foi dando, conforme aquilo que você tem. A mesma coisa são os dons, né? Os talentos que você tem. Mas você tem que ser tudo você? Não. É para um, para outro, para outra porção, para outra porção, e Deus assim vai trabalhando. 14. Então escolheu 12 homens para ficarem com ele e serem enviados para anunciar o evangelho. A esses 12 ele chamou de apóstolos. Está vendo? De 12 em 12. Ele chamou os 12, vai lá e faz isso e tal. E aí Deus trabalha o caráter. Deus foi trabalhar no caráter dos 12 que estavam ali. Se você for pegar ali, quando cada um tinha um jeito, uma maneira de ser, e Deus vai trabalhando isso daí. Então, para ser mordomo também, Deus trabalha também o nosso caráter. Né? E Ele vai lapidando. Agora, como que Ele faz isso? Eu não sei dizer para você, não. Mas Ele usa uma ferramenta dele. Não sabemos o que Deus usa para medir a capacidade de cada um. Eu não sei. Você já viu que tem gente que tem outros que não e outros?
Mas Deus usa todos. Não é porque ele dá para um e 5 para outro. Não, você tem que saber. Vai lá, faz com um que ele te deu. Ele nunca vai te deixar sem nada. Ele vai te dar um. Daquele um você faça outro. O problema é eu dar desculpa, né? Eu estou com um e não faço, né? Ou se não, eu estou com 5, também não faço. Né? É isso que a gente tem que saber. Pode ser que Deus observa a nossa fidelidade, a nossa honestidade, emoções, maturidade, conhecimento, amor, fé, esperança e etc. Pode ser que Deus use essas ferramentas para desenvolver o caráter a fim de capacitar para a tarefa. Deus já sabe. Deus é onisciente, onipresente e onipotente. É interessante isso. Deus já sabe de todas as coisas. Eu e você não sabemos, mas Ele sabe. Agora, Ele usa essas ferramentas. Agora, que jeito Ele usa, de que maneira Ele usa, aí é um ponto de interrogação que não dá para mim chegar aqui e falar assim, Deus faz assim, assim, assim. Não. Só sabemos que Ele nos conhece, e conhece muito bem. Por isso, podemos ter certeza que temos a capacidade para realizar a tarefa que Ele nos está confiando. Se Deus te deu um, que nem eu usei a irmã ali, uma moeda, usa aquela uma moeda. Te deu 5, usa 5 moedas. Te deu 2, usa 2. Não tem como falar assim que Deus não te deu nada. Deus deu. E aqui eu não estou levando muito pelo lado assim de... Porque uma moeda eu tinha, como chama, de incapacidade. Não é isso. Eu não olho por esse lado, esse texto aqui. Eu olho pelo lado seguinte, Ele deu. É eu que não posso dar desculpa daquilo que Deus me deu no reino dEle. Nós somos discípulos e estamos aqui. O que Deus deu para você fazer? Faça. Vou pegar evangelista. Eu gosto de fazer, eu gosto de falar com pessoas. Surge uma oportunidade ali, eu vou ali e falo do amor de Jesus para as pessoas. Então, é uma coisa só que Ele me deu, eu vou usar aquela ali, acabou. Eu sou o mordomo dEle, então eu preciso falar, eu preciso dizer, eu preciso fazer, você entendeu? Agora, Ele sabe a minha capacidade. Ele sabe que eu não tenho para fazer coisas grandes. E eu também sei que eu também não sei. Mas estou fazendo. Eu não paro, você entendeu? Eu não posso pegar e dar desculpa, porque, não, sabe, Senhor, eu não fiz porque o Senhor vai me cobrar, o Senhor vai... Não, vai lá e faz. Um só que Ele te deu. É para cuidar de criança, vai lá e cuida de criança. É terceira idade, é jovem. Vai lá e faz. E também é assim, eu vejo assim que depois daqui da igreja, tem como você fazer. A igreja aqui é só o momento da gente aprender, que nem a gente está aprendendo aqui. Amanhã, quando você sair para ir trabalhar, você vai ter tarefa para fazer com Deus. Você vai começar a cuidar de onde você está, das coisas do seu patrão melhor, limpar as coisas, tudinho, e ainda falar do amor de Jesus para as pessoas. E tem vezes que você não precisa nem falar, só o jeito de você fazer as coisas e tratar como mordomo, as pessoas vão ver diferente a sua vida. Isso é importante. E Ele confia em mim e em você. O problema de tudo é que tem hora que a gente acha que Deus não confia na gente. Deus confia. O problema é se eu confio em Deus. O problema não é Deus confiar em mim. Quanto mais Deus nos dá, mais responsáveis Ele espera que sejamos. Quer? Pede para Deus, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. Só que Ele também espera que sejamos responsáveis cada vez mais naquilo que Deus dá. Mateus 25, 21. Quem lê ele para mim de novo? Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel.
Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Está vendo? Fiel no pouco, no muito te colocarei. Pensar que você nada pode fazer no reino de Deus é quase tão arrogante quanto pensar que pode fazer tudo. Deu para entender? Pensar que você nada pode fazer no reino de Deus é quase tão arrogante quanto pensar que pode fazer tudo. O equilíbrio. Ah, não. Ele me deu um talento, eu não vou fazer mais nada. Aí também tem aquele, né, que recebe 5. Aí se acha. É o equilíbrio, sabe? É pensar que não pode fazer nada. Não, eu não estou no reino de Deus, eu não posso fazer nada, eu não sirvo para nada. Sabe o coitado? Ou também aquele que, né, tudo ele pode fazer. Tudo ele é o bam. Tudo ele é o primeiro. Tudo é eu. O equilíbrio, gente. O equilíbrio. A arrogância para tudo quanto é lado, dos dois lados. E Deus está falando que o mordomo não é assim. Deus promete 3 recompensas na eternidade para aquele que é fiel. Vamos ver? Primeiro, você receberá o reconhecimento de Deus. Muito bem, servo bom e fiel. A gente entra no reino de Deus, se tornamos discípulos e achamos que não tem recompensa nenhuma. Muito bem, servo bom e fiel. Temos que ser fiel àquilo que Deus está nos dando. Não tem recompensa? Quem serve o Senhor? Aí eu fico pensando assim, aqueles que... Eu não falo de perder a salvação, gente. Me entendam. Se quiser corrigir também, não tem problema não. Mas eu fico pensando assim, eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, não faz nada. Nada, estou salvo. Não engaja em nada, não faz nada, não fala do amor de Deus para ninguém. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Não diz, não fala, não. Que mordomo que eu sou, meu. Relaxado, né? Mas aí a gente quer a recompensa, já reparou? Não, aceitei Jesus. Aí quando eu chegar lá, minha casinha está toda arrumadinha, pronta, eu vou morar com Jesus. É para a gente pensar. A aula está sendo para discípulo. Pode falar. Que diz que aceitou, que diz que chega lá, vai entrar no reino do céu. Então você fala, eu aceitei e agora eu estou salvo. Isso aí é que não perde a salvação. Tem que ver se você realmente aceitou mesmo. Aí é não é verdade? Eu estou levando a questão... Outra coisa que eu queria colocar é assim, está falando muito em ser mordomo. Sim. Né, e temos que ser mordomo, mas também temos que ser mordomos e mordomos zelosos. Sim. Que aí é onde Jesus começa a te dar, como você usou mesmo, 1 talento, 2 talentos, 5 talentos. E aí é onde começa a aumentar os seus talentos, né? Que Jesus começa a te dar. Eu penso assim. É só a gente não trabalhar essa questão de talento no sentido do seguinte, de que troca. Você está entendendo? Hoje em dia está sendo pregado isso. Você dá não sei quanto que vem no seu... Não é assim. Ele deu 5 talentos lá porque ele viu que você tinha capacidade de fazer no reino dele 5 coisas. É diferente de troca, de dar. O texto aqui fala que a gente tem que ser mordomo em tudo. Cuidar daquilo que ele te dá. Mas e trazendo para o reino espiritual?
Hoje o pessoal vai muito assim na base do me dá, eu vou lá, eu tenho 5 porque eu vou querer ganhar 10 e fazer. Não, não é desse jeito. É você usar esses 5 talentos que você trouxe. Vamos pegar um exemplo. Ganho 5 pessoas para Cristo. Jesus já sabe. Eu faço discípulo daquilo. É interessante que levar por esse lado ninguém leva. Mas na questão de coisas materiais, de ter prosperidade, carro, casa, isso, aquilo, cuidar daquilo que é meu, beleza. E do que é do reino de Deus? A vida espiritual. Espera aí, ele me deu um talento. Eu prefiro um talento. Esse um talento, eu não posso dar desculpa que eu não vou multiplicar ele. Não, mas ele me deu só um, ele já me conhece. A maioria está nessa. Não, espera aí. Deixa eu falar do amor. O amor de Jesus me atingiu. Vou lá e falo do amor de Jesus para outro. São 2. Está vendo como é diferente? É que a gente leva muito isso aqui de talento, mordomia, pelo lado de prosperidade. Vai ter, porque Deus está te emprestando. Mas o lado é assim, não estou falando que você levou para esse lado. Eu estou tentando construir um pensamento de discípulo. Eu cuido daquilo que eu tenho, uma casa, um carro. Eu cuido, tenho que cuidar mesmo. E a vida espiritual? E a vida espiritual do discípulo? Amanhã chega alguém e fala assim, empresta seu carro porque eu preciso. É seu? A lição está nos levando a isso, é seu? Amanhã eu preciso fazer não sei o quê, é seu? Não. Engloba tudo, gente, é zelo. E o zelo, ele nos traz assim, aquilo que Deus está te emprestando. Nós falamos da casa aqui, não é isso? Senhor, vai lá e tal, desfruta. Desfruta da casa que eu te dei, desfruta do carro que eu te dei, desfruta do filho que você tem ali. É desfrutar disso. Mas não é assim, é meu. É se apegar àquilo que é meu, trazer para o eu, é meu. Eu consegui. Porque hoje em dia, as pregações e as coisas que está tendo, o evangelho está sendo pregado de outra forma, de outra maneira. Os ensinos estão sendo de outro jeito. Quem é que olha para a Bíblia de verdade, nesse texto aqui, falando que o discípulo ele não é dono de nada? Vai dar ibope isso aí? Mas é a realidade, é a verdade do texto. É a verdade do texto. Tira o chão meu, tira seu chão também. Não somos donos de nada, nem do filho. A irmã acabou de dizer, nem do filho você é dono. Ou você é? Não somos, meu. Só que tudo isso vai nos garantir sossego, paz, tranquilidade, viver isso, momentos bons. Quando você entende isso, você vive uma vida melhor. Você já viu aquele que tem Cristo Jesus, ele não vive uma... Você olha para o semblante dele, ele está triste, só vive triste. Vive assim, meio... Aí você fala assim, não tem alguma coisa de errado. Tem aquele... Você olha, eu não sei se vocês percebem, uma tristeza, um negócio. Por que isso? Porque se estiver vendo isso aqui, é leveza, gente, não é peso. Você vive mais tranquilo, sossegado. Você fala, aqui não é meu, não. Eu vou cuidar porque Deus me deu e um dia eu vou partir daqui e vou deixar para outro. Mas eu vou deixar arrumadinho, direitinho, para ele também cuidar. Eu vou até ensinar ele. Né? Eu vou ensinar ele que, vou pegar meus filhos. O papai cuidou disso aqui, daqui a pouco o papai está partindo, vocês cuidam daquilo que Deus deu para mim. Olha que diferença. Deus deu para mim. Agora você cuida porque eu estou passando para você. Tem outra... Como fala? Tem outro jeito de melhor que isso? Emprestou. Mas ele deu. Ele deu. É seu, casa aqui, estou te dando para você. É que nem eu falei, vou na casa da Maria Catarina lá no Guarujá. Ela vai lá, me dá a chave, eu entro, desfruto de tudo, você entendeu?
Você entendeu? Aí eu estou falando isso que ela não tem mesmo. Não, então, olha como que é diferente você ter as coisas diferentes. Você entendeu? E o bom de tudo é que você vai ser reconhecido. Muito bem, servo bom e fiel. Essa é a primeira. A segunda é assim, ó, você receberá uma promoção e uma responsabilidade maior na eternidade. Ei, que coisa gostosa, hein? Tem noção disso? Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Tem ideia disso? Cara, imagina, eu fico até a hora que eu viajo. Fica assim vendo, a gente se espanta tanto, né, de ter um carrinho, a gente já fica aquele, né, aí eu faço uma viagem, aí você fala assim, nossa, eu viajei para os Estados Unidos. Você fica aquele, não fica? Agora você imagina você chegando na eternidade. O que está te esperando lá do outro lado? Já parou para pensar nisso? Que coisa linda. Aí Deus vira e fala assim, ó, está aqui, ó. Está vendo? Isso aqui tudo é para você que está aqui. Ó. João, quando foi lá, ele não conseguiu colocar no papel certo. Que a gente lê aqui, ele colocou ouro, ele viu isso, viu não sei, para a gente ter uma noção. Mas o negócio é tão fantástico. É tão fantástico que você não imagina. E lá na eternidade ele vai te colocar nas tuas mãos coisa muito maior ainda. Se você está se empolgando com uma casinha, com um carrinho, você imagina o que vai estar na tua mão lá em cima. Você tem noção disso? Eu tenho noção disso de discípulo. Rapaz, muito mais. Olha o que nos espera lá como discípulo, gente. Olha o que espera de mim, de você como discípulo de Jesus Cristo. Coisas maiores Ele vai colocar na nossa mão. Isso aqui, isso aqui é só um negocinho de nada e a gente já se empolga, fica tudo, né, se enchendo. Lá em cima, muito maior. Você será honrado em uma comemoração. Entra no gozo do teu Senhor. Que é maior que isso? Nós, como discípulos, seremos honrados. Irmãos, vale a pena sofrer por Cristo. Vale a pena falar do amor de Cristo. Vale a pena abrir mão. Vale a pena hospedar pessoas. E muitas das vezes deixamos de ser abençoados porque muitas das vezes Deus quer que abrimos porta para hospedar anjos na nossa casa e a gente não está nem aí. Você já parou para isso? Já parou para pensar? Quantas pessoas que já foi na sua casa e é um anjo de Deus que passa ali naquele momento para te abençoar? Uma palavra. Para orar. É? Sabe? Você já tiveram experiência desse jeito? De pessoas assim que você não conhece? Você já? Eu me lembro aqui da igreja, aqui, ó, quando o pessoal de Ribeirão Preto, é Ribeirão Preto? É, Ribeirão Preto. Eles vieram aqui para São Paulo e hospedamos lá. Outras pessoas que eu já hospedei na minha casa. Eu tenho isso na minha cabeça. Quando a luzinha acende assim, fulano fala assim, ó, tô indo. Eu falo, Senhor, é interessante andar com Deus, como é gostoso, cara. Você está ligado assim, ó. O que o Senhor vai querer disso? Eu fico com o pé assim, ó, só observando. Ligou uma moça, eu vou contar aqui, vocês vão ver. Ligou uma moça e virou e falou assim, ô tio, é lá do Paraná, lá no... Eu posso ir aí para a sua casa? Eu estou fazendo um curso. Pode. A Irene também falou, pode vir, não tem problema nenhum não. Estou fazendo um curso aí na Paulista e eu gostaria de ir para a casa do senhor. Pode vir sim. Tempo que você quiser, fica aí. Ela veio e ficou. Eu estava numa pindaíba.
você não queira saber. Assim, não está sobrando, né, dificuldades e tal, mas vem. É aquilo que eu estou dizendo para os irmãos. A porta está aberta, pode vir. Isso eu falo para a honra e glória do Senhor. Passamos, saímos, levamos ela lá na Paulista para fazer curso, ela viu o metrô, o ônibus, tudo. Quando ela foi embora, ela ficou uma semana. Como foi embora, ela deixou. A Irene foi limpar o quarto, assim no travesseiro embaixo, assim, ela deixou um envelope, agradecendo, e um dinheiro que estava lá e o dinheiro que a gente precisava. E aí? Mordomo. Para a honra e glória do Senhor, estou falando isso, tá? Se hospedou. Era o que eu tinha, ficou. Abençoou a minha casa. Não só por causa do dinheiro, não. Não só foi o dinheiro porque ela deixou lá. Não foi isso, não. Foi muito bom a visita. É isso. Conclusão. Todo aquele que foi reconciliado com Deus também foi chamado por Ele para ser um discípulo mordomo. Na contramão do mundo, Jesus ensina a seus discípulos que a grandeza de um homem não é medida pela quantidade de pessoas que o servem, mas pela quantidade de pessoas a quem ele serve. No reino de Deus, quem serve é maior do que aquele que está à mesa. Maior do que aquele que está à mesa. Vamos orar? Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por essa manhã. Obrigado, Senhor Deus, pela vida de cada irmão aqui presente, Senhor. Ó Deus, aqui estão os seus discípulos, Senhor. Pai amados, que nós possamos, ó Deus, ser mordomos de verdade, que nós possamos, ó Pai, desfrutar cada vez mais, Senhor Deus, disso tudo, do que o Senhor colocou nessa aula, nessa manhã, Pai. Abençoe, Senhor, a vida de cada um aqui presente. Abençoe a vida daqueles que não puderam estar aqui. Abençoe, Senhor, mais à noite a Tua palavra, Senhor, que possa vir de encontro aos nossos corações e que possamos, ó Deus, ser servos do Senhor, meu Deus. Pai querido, faça milagre, Pai, em corações que precisa, cura onde precisa ser curado. Ó Pai, nos usa, Senhor Deus, para proclamar a Tua palavra, abençoar, curar, tratar, seja o que for preciso, Senhor. O Senhor deu aos seus discípulos, Pai, poder, honra, para fazer tudo isso, Senhor Deus. Nós estamos aqui, ó Pai, reunidos como servo do Senhor. Que o Senhor use cada um, Senhor Deus, na sua igreja e fora também, Senhor. Te agradeço, meu Pai, por mais essa lição, onde nós estamos construindo o que é ser discípulo, Pai. Abençoe cada professor, cada classe. Abençoe, Senhor Deus, o Teu povo reunido, Senhor Deus, nesse momento. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor.